Boa noite a você, meu amigo, meu irmão, simpatizante do nosso trabalho. Estamos aí mais uma noite, segunda-feira, segundo dia da semana. Vamos então dar sequência no nosso estudo tratando sobre tentação. É um assunto bastante profundo, é um assunto de muita relevância, é um assunto bastante pertinente, é um assunto que tem uma alta relevância para nós aprendermos sobre a tentação, seus propósitos, seus objetivos, né? Qual é o propósito do inimigo com a tentação? Qual é a intenção do inimigo com a tentação? Às vezes, muitos ignoram a tentação como se fosse algo de facilidade, de fácil superação, como se fosse algo que fosse muito simples superar, muito simples de vencer. E nós sabemos que, biblicamente falando, não existe batalha perdida para o cristão verdadeiro, de acordo com o que diz a Bíblia. Não existe. Porém, a possibilidade de perder ou de ser derrotado, ela existe, independente do nível hierárquico exercido por algum cristão, seja ele ministro, seja ele independente do tempo de fé. Então, nós precisamos entender que a possibilidade de nós perdermos uma batalha para uma tentação, ela existe 24 horas por dia. E é inevitável ser cristão sem ser tentado. Não existe ninguém que possa dizer que está servindo a Deus e que não é tentado. Eu penso para mim que aquele que diz que não é tentado, ele já está no pecado. Perdão. Aquele que se julga não ser tentado, ou que não é tentado, ou que tem facilidade de vencer a tentação, ele está em pecado, porque o inimigo não nos tenta pensando que vai perder. A tentação do inimigo, ela tem um propósito final de derrotar-nos, nos derrotar. Ele não bota para perder. Se ele perdeu é porque eu estava preparado. Se ele perdeu para você é porque você estava preparado. Se ele perdeu para você foi porque você estava se relacionando muito bem com Deus, se comportando muito bem com Deus. Por isso que você venceu. Mas ele não bota para perder, não. O inimigo não bota para perder. Há pessoas que perdem a batalha espiritual simplesmente por ignorar a tentação. Eu acho que eu falei semana passada
para vocês, para os irmãos, nós refletimos sobre isso, que existe aquela tentação que o inimigo apresenta-nos, e existe aquela que a pessoa procura. Estar em lugar indevido, estar com pessoas erradas, em momentos errados, em horas erradas. Ela está propiciando a sua própria tentação. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Pois bem, nós estamos hoje aí, segunda-feira, você está vendo que eu estou em um lugar bastante diferente. E hoje eu resolvi estar mais pela sala, aqui por este local, nesse canto aqui. Antes eu fazia lá no outro lado da sala, na outra ponta da sala. É que aqui a lareira fica bem pertinho. Por isso que você está me vendo de manga curta aí, né? Aqui está bem quentinha a sala. Está um clima bem agradável. Pois bem, nós vamos então hoje falar, hoje nós estamos entrando nós falamos semana retrasada e semana passada sobre tentação, né? Nós estamos num tempo de estudo sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, a oração ensinada para Jesus. Nós estamos nos aprofundando na oração do Pai Nosso. Então nós começamos falando sobre o perdão, sobre a mágoa. Nós começamos falando então sobre os sentimentos de amargura, sentimentos de vingança. Nós falamos um ponto bastante importante que nós não podemos esquecer, que é a falta de perdão consciente. Saber o que é perdão, saber como perdoar e não perdoar é não estar salvo. É não estar salvo. Mateus capítulo 6 e o verso 14 diz assim, né? Nós vamos ler aqui sobre o que disse Jesus. Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se eu perdoar, eu serei perdoado. Então, se eu não ser perdoado por Deus, automaticamente não é que Deus tem mágoa de mim. É que eu estou criando uma interferência entre Deus e eu. Portanto, eu não posso estar no mesmo lugar que Deus. Certo? Trevas não têm comunhão com a luz. A pessoa que não perdoa tem consciência do que é o perdão, sabe como perdoar e não perdoa, essa é a prova, a verdadeira prova, a real prova de que ela não tem Cristo na vida dela. Porque Cristo é amor. Cristo não sabe negar perdão quando há arrependimento. Então eu não posso negar perdão. Eu deixei bem claro que não perdoar é tomar uma dose de veneno diariamente, esperando que a outra pessoa morra. Isso é muito forte. Eu não perdoar a pessoa que eu fui ofendido, que eu me senti ofendido. Cada dia que eu não perdoo é uma dose de veneno que eu tomo, esperando que aquela pessoa morra, mas quem vai morrer sou eu. Então não há perdão para quem não perdoa. Não há
e não há salvação para quem não perdoa. Então, se não há perdão, como que vai haver salvação? Isso Jesus falando na oração do Pai Nosso. E o versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, não perdoar aquele que te ofendeu, também vosso Pai não vos perdoará a vós as vossas ofensas. Eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Dúvidas e Respostas. E nesse grupo está um irmão, ele é lá da cidade da Paraíba. E eu, conversando com ele, no privado, sobre uma postagem que ele fez, perguntei a ele, meu querido, você acredita em salvação para quem não perdoa? Ele disse, eu acredito. Qual é o texto bíblico que você pega para afirmar essa tese para mim? Não estou me considerando sábio, mas pelo que eu entendo, no que diz a Bíblia, não pode haver salvação. Porque como que Deus vai ter no céu alguém que não se arrependeu? Fica meio na contramão. Porque o Espírito de Deus, ele trabalha diariamente na vida da pessoa que o tem, com o propósito de levar ela ao arrependimento. Certo? Então, são coisas que precisam ser avaliadas, muito bem avaliadas. Pois bem, nós vamos entrar no assunto então. Antes, deixa aqui eu dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão conosco aí. Sandro Schipper, meu amigo lá de Veracruz, está presente aí. Muito obrigado pela sua presença. Meu boa noite a você, a sua esposa. Deus abençoe. A Isanete dos Santos, se para quem não conhece, essa é a mãe dos meus filhos. Também a tia Marlene, lá do Lagoão. O Gilmar Osório da Silva, ali da cidade do Arroio do Meio, um amigo meu, mais de 10 anos. A Lori Ribeiro, minha prima, lá de Porto Alegre. O Nabor Maria da Silva, lá da cidade de Colinas. E a Isabelle de Almeida, aqui de Lajeado. Me permita aqui abrir um parênteses, falar para o seu Nabor, que eu quero pedir perdão por eu ter dito na live que não sabia por que razão suas filhas eram as Três Maria. Não sabia mesmo. E a minha esposa me mostrou depois. É que todas as 3 filhas do seu Nabor, elas têm um nome diferente no princípio, mas o segundo nome é Maria. E agora eu pude ver aqui que o Nabor também se chama Maria. Então são os 4 Maria em casa. Só não sei se a dela é Maria, né? Mas então é o Nabor Maria da Silva. Então são as 4 Maria que tem aí. Um é Maria e as outras são as Maria. O Maria e as Maria. Certo? E aqui nós temos a Genice Martini Vendo, lá da cidade de Santa Clara. Muito obrigado pela sua presença. Também Alessandra Maciel, lá de Porto Alegre. Deus a abençoe. E o meu amigo, grande amigo, Luiz Vaza, nós chamamos de tio Carlo, lá da cidade de Lagoão, pai do Samuel, é o pai carnal do Samuel. Samuel é meu filho espiritual. Falando no Samuel, não vi o Samuel aqui, eu acho que o Samuel se recolheu mais cedo hoje. Essas gurizadas novas, eles sentem muito frio na espinha fácil, né? Aí eles precisam se recolher. Então tá bom. Vamos então ao assunto. Vamos estudar então sobre como vencer a tentação. Nós falamos na sexta-feira sobre 4 pontos, né? 4 pontos fundamental
necessário para nós, então, vencermos a tentação. Nós falamos sobre 4 pontos. Então, hoje nós vamos tentar concluir esta parte aqui, falando então sobre o próximo passo aqui, resistir à tentação. Aliás, perdão, sobre resistir à tentação nós falamos. É fugir da tentação. Jesus falou na oração do Pai Nosso, dizendo: e não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. E não nos induz à tentação. A palavra não nos induz à tentação aqui, dita por Jesus, não está dizendo que Deus, ele nos induz à tentação, ele nos encaminha à tentação. Não é isso, é que ele permite, porque Deus não vai criar uma tentação para mim, mas Deus vai permitir que sejamos tentados, porque a tentação é uma forma de trabalhar a nossa personalidade cristã, o nosso comportamento cristão, as nossas atitudes cristãs, o nosso raciocínio cristão. Nós falamos que a tentação ela não tem outro objetivo senão abrir pretexto para que nós cometemos erros e através destes não nos arrependermos e tenhamos a nossa alma condenada. E a alma condenada, há alguns que não conseguiram entender ainda o que é a alma do ser humano. Nós visualizamos o nosso corpo, quando nós estamos diante de um espelho, pois eu quero dizer que esse corpo não é alma, este corpo é a casca onde habita a alma. A nossa alma, ela é um ser invisível que está dentro de um corpo visível. É um ser invisível que está dentro de um corpo invisível. Ou seja, aqui dentro desse corpo está o que interessa para o diabo. O inimigo não tem preocupação no meu corpo, porque o meu corpo ele se corrompe, ele se termina, ele se desfaz com o tempo. Quando nós viemos a deixar esta vida terrena, o nosso corpo ele se encaminha para a sepultura e ali ele totalmente se desfaz, apenas permanece a estrutura óssea, mas o corpo se termina. Eu estava fazendo um acompanhamento em algumas orientações científicas, que o cabelo e as unhas ainda crescem por um período de tempo, não sei se é 2 a 3 dias, mas é por causa do sangue que está no corpo, né? Porque é a vida capilar, é a vida das unhas, né? Mas esse corpo, a vida principal desse corpo, ela pertence a Deus. Isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então essa vida aqui na terra, ela tem um tempo término. Ela um dia se esgota. Então o espírito de vida é infinito. É finito para nós, mas para Deus é infinito, porque ele retorna para Deus.
A alma é infinita e o corpo é finito. A única coisa que pertence a nós daqui é a alma. E a coisa que o ser humano mais dá atenção é o corpo. É o corpo. Cuida da sua estética, da sua beleza. Vai no salão. Gasta com roupa caríssima. Agora abriu uma loja perto do meu estabelecimento de trabalho que uma calça feminina custa R$3.000. E tem gente que paga, senão não existia essa loja. R$3.000 uma calça. Eu fiquei simplesmente apavorado. Eu perguntei para a menina, mas alguém compra? E compra. Então tem gente que investe porque aquilo dá a entender para eles que sacia o seu ego, alimenta, quer dizer, disfarça a sua tristeza. Estar bem vestido, bem arrumado, chama a atenção de outro, lhe faz feliz. Entende? Então, mas esse corpo aqui dentro tem uma alma, e essa alma, isso eu já falei N de vezes, ela é formada pelos 5 sentidos e as 4 faculdades, que é a visão, tato, olfato, paladar e audição. Audição, visão, paladar, tato e olfato. Esses 5 elementos esses 5 sentidos, é a manifestação da alma através do corpo. Então, quando um cadáver estiver deitado num caixão, ele tem olho, tem boca, tem mão, tem visão e tem nariz. Aliás, tem olho, tem orelha, tem boca, tem nariz e tem mão. Mas ele perdeu literalmente o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição, porque saiu a alma dali. E as 4 faculdades, que é o sentimento, entendimento, pensamento e vontade. E aí eu fiz aquela ilustração para nós entendermos quanto é fácil, o quanto é mais fácil evitar o pecado do que se arrepender e desfazer esse pecado. Porque para nós construirmos um pecado na prática, nós temos 4 passos. E para desfazer também tem 4. Só que para desfazer eu vou mexer no meu ego. Eu vou mexer na minha arrogância, na minha petulância. E o ser humano não gosta disso. O ser humano ele entende que ele vai estar se rebaixando, se humilhando, quando ele vai reconhecer o seu erro e pedir perdão. Quando na verdade ele cresce quando ele se humilha. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate os exaltados. Certo? Então, a prática do pecado, por meio da tentação, vem primeiro o protocolo, avaliação do protocolo, votação do protocolo e a prática do protocolo, o decreto, né? A conclusão, a ordem final. É quando você chega na prefeitura, você leva o documento para protocolar o que você quer. Passa para o setor de avaliação, eles então vão fazer uma avaliação se é necessário. Aí depois passa para a votação da Câmara e depois passa para o prefeito dar o aval final para que esse pedido seja atendido. Então, a tentação é a arma que o inimigo usa para nos induzir à prática do pecado, o qual, não havendo arrependimento, ele nos conduz
a condenação eterna, porque quem não se arrepende não pode entrar no céu. Certo? Então a palavra aqui em pauta que nós falamos aqui, fugir da tentação, ela tem um duplo sentido. Ela tanto é evitar de chegar perto, ou estando perto, sair de perto. Isso é fugir da tentação. A Bíblia nos aconselha assim. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 18, quando se trata do sentido... me permitam dizer uma coisa aqui para vocês, que é impossível falar de tentação sem falar em duas áreas, que é a área financeira e a área sexual. Como tem sido um campo, uma área propícia, com muita facilidade, a pessoa cair nessa. A pessoa pode ser a mais honesta que for, a mais honesta que for. Ela, um dia, ela vai ser tentada no aspecto financeiro. Ela pode até dizer não, ela pode até rejeitar, ela pode até vencer, mas ela vai ser tentada financeiramente. Vou lhe dar um exemplo. Há um ditado que diz que achado não é roubado. Mas quando se encontra uma carteira de dinheiro, e se ela não tiver nenhum documento, a primeira coisa que vem na nossa mente é para ti, porque não tem documento. É teu, não tem documento, saiba quem é o dono. Só que o fato de não ter documento não quer dizer que não é provável encontrar o dono. Pode demorar. Pode demorar. Entende? Mas é possível encontrar. Há de ser que a pessoa que perdeu estava em viagem e você foi Brasil afora, e aí onde ela vai anunciar para ver se ela encontra, nos rádios ou nos jornais, lá onde ela vai anunciar, não vai chegar até a pessoa que encontrou. Então, nesse caso, aí fica com a pessoa que a encontrou, né? Mas enquanto não houver essa certeza de que o dono vai aparecer, há possibilidade de aparecer o dono. Certo? Então, a Bíblia nos aconselha, então, que nós devemos de fugir. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 18, o apóstolo São Paulo assim escreve. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18, a Bíblia diz assim: Fugi, pois, da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não está dizendo aqui que eu devo de fugir somente da prostituição, mas de qualquer tipo de tentação que quer me induzir à prática de um pecado. Ou seja, existe aquela tentação que não é pecado. Por exemplo, a mãe colocou lá na geladeira um doce, e você vai lá na geladeira e abre a geladeira para tomar uma água, você enxerga aquele doce, você é tentado para comer aquele doce. Não é pecado você ser tentado ali e pegar um pedaço daquele doce para comer. E aí depois dizer: mãe, eu peguei um pedaço daquele doce lá, não aguentei. Entende? Então existe aquela tentação que ela não vem ter uma maldade a ponto de ser considerado um pecado que me condena.
Mas existe aquele tipo de pecado, existe aquele tipo de tentação que o propósito dela é me levar à prática que com essa eu crio uma divisão entre eu e Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, e o verso 1, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir. Mas é as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados o encobre o seu rosto de vós, para que ele não vos atenda. Então, o pecado, a prática do pecado, ele cria uma divisão entre o homem e Deus, a qual Deus jamais vai tirar essa divisão. É a própria pessoa que construiu que tem que tirar. Através do arrependimento, reconhecer que errou e se arrepender e pedir perdão. Somente assim é possível fazer com que essa barreira seja arrancada e que haja novamente um livre acesso a Deus. E Deus possa também auxiliar essa pessoa que cometeu o pecado. A tentação, ela nunca vem para simplesmente provocar. Ela vem com seus passos completos aplicados. Provocar, pecar, não esconder que pecou e não se arrepender do seu pecado. Essa é a finalidade da tentação. É provocar, pecar, esconder e não se arrepender do seu pecado. Tem pessoa que se sacrifica, sofre e guarda com ela, cria meio e até conversa como uma pessoa santa, uma pessoa autêntica, fervorosa em servir a Deus, mas está com uma podridão guardada. Isso é muito nojento. Isso é muito nojento quando a pessoa guarda o pecado, guarda o erro. Às vezes, eu estou conversando com alguém via WhatsApp, via Messenger, ou via ligação, e a gente está percebendo que a pessoa está escondendo alguma coisa. Só que a gente não pode falar porque a gente não tem prova. A prova está na consciência, está guardado. É um segredo que a pessoa tem. Mas a pessoa cumprimenta como cristão, fala como cristão, canta como cristão, ora como cristão, vai aos cultos como cristão, mas está com algo escondido, algo guardado. Então, esse é o passo que o inimigo quer que a pessoa guarde, não conte, fica só para ti, Deus vai te perdoar, não te preocupa com isso. Não conta, é feio para te falar isso. Tu tem família. Se a tua mulher ficar sabendo, se os teus familiares ficar sabendo, tu vai destruir a tua casa. Vou fazer 30 anos de fé. O meu refúgio para evitar a prática desse pecado é minha esposa. É minha esposa. A Bíblia diz assim, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza e meu socorro bem presente na hora da angústia.
É nele que eu me pego, é nele que eu me agarro, é nele que eu me prendo, é nele que eu me escondo, é nele que eu me fortaleço, é nele que eu me capacito. Mas existem coisas que eu dependo de outras atitudes para que eu não venha cair nessa armadilha. A Bíblia diz no livro de Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, a Bíblia diz: para Deus nada é impossível. A Bíblia está dizendo que as coisas possíveis é eu que tenho que fazer. Deus tem condições plenas. Deus tem completamente condições, capacidade de que você esteja no teu trabalho e você orasse a Deus e dizer: Senhor, quando eu chegar em casa eu quero essa e essa e essa comida pronta. Deus tem poder para atender teu pedido. Deus tem ouvido para ouvir teu pedido e tem poder para fazer aparecer essa comida em cima da tua mesa. Só que Deus não faz isso porque isso você é capaz de fazer. Isso você consegue fazer. Porque quando se trata do Deus do impossível, se trata de Deus de milagre. Porque nós seríamos uns grandes provalecidos, aproveitadores, preguiçosos, vadios, se Deus fizesse por nós aquilo que nós podemos fazer. A exemplo de Lázaro, quando estava na sepultura e Jesus chegou, quem tinha sepultado Lázaro foi seus familiares. E Jesus disse: removem a pedra daí que eu vou realizar um milagre. Aí disseram para ele: Senhor, mas já é de 4 dias, cheira mal. Diz: eu não te fiz nenhuma pergunta, eu quero que tire a pedra. A pedra foi vocês que botaram. A pedra foi vocês que botaram. Então tem muitas coisas que Deus não faz em nosso favor porque nós estamos atrapalhando Deus. Nós estamos impedindo Deus. E é possível nós impedir. É quando nós deixamos de fazer aquilo que cabe a nós. Vamos ver outro ponto aqui. Se alguém se encontra em uma situação uma situação de tentação, é necessário que, primeiramente, saia do lugar onde está. Se sente tentado, saia do lugar onde está. Eu vou mais longe. Pare de conversar com quem você conversa. Bloqueia no teu WhatsApp. Exclui do teu Facebook. Se você está sendo tentado nas redes sociais. Se você está sendo tentado no teu trabalho, mude o teu comportamento no trabalho. Se você está sendo tentado na rua, mude o trajeto, atravesse para o outro lado. Se você está sendo tentado na loja, compre em outro lugar. É possível evitar. É possível vencer. Então, resistir e fugir são as duas formas que nós usamos como recurso para vencer a tentação. Se você está caminhando de um lado da estrada
e você vê algo estranho que não compactua com a tua personalidade lá do outro lado, não atravesse. Se você sabe que em tal rua tem uma situação que você é tentado, não passe nessa rua. Então, resistir e fugir, resistir é você não se aproximar mais. Fugir é você se afastar daí. Por vezes, aquilo que você vai ter que fazer para vencer a tentação dói muito. Tanto quanto perder até mesmo uma parte do corpo. No livro de Mateus, Jesus deixou uma palavra escrita. Aqui nesse caso aqui eu estou tratando agora de ser radical. Radical com a tentação. Radical é quando você vai ser visto como um boca aberta quando você se afastar da tentação. Por exemplo, um homem que está sendo provocado a uma discussão. E ele tem uma personalidade forte. Gosta de provar que é homem brigando, batendo, para ficar na história que ele bateu. Então, se você se sente tentado nesta área, o primeiro passo é você sair dali. Você vai ser chamado de corrido. Você vai ser chamado de... Vão até dizer um palavrão aí. Mas o que mais vale nessa hora é o quanto você deixou de produzir negativamente. Porque Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 18, e o verso 8 e 9. Vamos ver o que disse Jesus. Mateus 18, 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e tira fora. Melhor te será entrar na vida eterna, coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos, 2 pés, e ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca ele fora e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida eterna só com um olho, do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Claro que Jesus não estava querendo dizer para mim arrancar meu olho fora. Jesus estava usando para mim aqui, uma hipérbole, que é uma expressão forçada. Ou seja, é para mim entender que antes que eu cometa uma besteira com essa mão e seja necessário cortá-la fora, eu vou evitar de fazer isso, para não precisar cortar a mão fora. Mas não que ele estava mandando cortar a mão. Da mesma forma, quando ele disse, se você for ser agredido um lado da face, dê o outro. Ora, não conheço o homem que tem essa coragem de tomar um tapão num lado do rosto e aí dizer assim, vem cá só um pouquinho, pode bater esse lado aqui também. Eu não acredito que existe esse homem. Mas o que Jesus estava querendo dizer ali é que antes de você levar o primeiro tapa, se afaste para não levar o segundo, para não ser preciso levar o segundo. É isso que Jesus estava dizendo. Então, Jesus tomou uma atitude aqui, Jesus aqui nos deu um conselho radical para vencermos a tentação. Por vezes aquilo que você
aquilo que você é tentado, vai doer quando você precisar renunciar a essa tentação. Mas é melhor você sentir a dor pela atitude da rejeição à tentação do que você perder a batalha sem sentir a dor. Por isso, se você tem alguma coisa que lhe tenta, livre-se dela. Essa coisa poderá ser uma revista, um computador, um doce, uma lâmina, um carro, um jogo, uma bebida, uma companhia. Seja radical, nem que digam qualquer palavra que você vá se sentir ofendido por ela, mas evite. Acho que eu contei semana passada de um irmão que eu conheci, que ele pecou 6 vezes contra a esposa dele. 4 vezes contra a esposa dele. Muito conhecido meu, uma pessoa muito bacana, mas teve essa fraqueza. Pecou 4 vezes contra a esposa dele, as 4 vezes ele saiu de casa. E ele me pediu para mim por que ele era tão tentado nessa área. A minha resposta foi essa: porque você proporciona justamente aí. Você não sabe conversar com uma pessoa olhando nos olhos, você tem que olhar para o corpo. Você não consegue conversar com uma pessoa sem pedir o telefone, você tem que pedir o telefone. O que tu quer pedir no telefone de pessoa? Se você é fraco nessa área, não pega o telefone. O que você quer convidando pessoa no Facebook que você vê lá de uma forma bem exposta, convidar para ser amigo? O que você quer com 3 Facebook? Eu perguntei para ele. 3 Facebook? O que tu quer com 3 Facebook? Tenha um Facebook e dê a senha para tua esposa ainda. Meu Facebook, meu WhatsApp, meu telefone, dentro de casa eu posso largar em qualquer canto. Tem essa preocupação. Já tem marido que chega com o telefone no bolso, toma banho com o telefone na mão, sai do banheiro, já vai se arrumar, não sei como é que consegue botar a roupa segurando o telefone numa mão, porque é um problema se a mulher pegar o telefone na mão. Da mesma forma, assim, tem mulheres, não é só homem. Tem mulheres fracas nessa área também. E não sabe mexer no Twitter, não sabe mexer no Instagram, não sabe mexer nas redes sociais. Se não sabe, não tenha. Isso é provocar a tentação. Eu sou bem sincero em dizer que um Facebook é número de pessoas ali dentro ilimitado. Você pode botar quantas pessoas... Eu não sei para que criar 3 Facebook, eu disse para ele. Para que 3? E as pessoas que tu tem num, tu não tem no outro. Tu tem no outro, não tem no outro. Então isso é muito perigoso. A pessoa se provoca nesta área. Que nem disse o pastor Cezino uma vez, missionário que vai fazer missão no meio dos índios, ele tem que ter vergonha na cara, porque as índias, elas estão nuas. Ele vai ter que evangelizar a Índia olhando nos olhos. Eu falei, acho que foi semana passada, quando o homem se sente tentado na cidade por uma mulher vestindo tal roupa, dizia o meu finado pastor,
Passa na loja e compra uma igual para tua esposa e manda ela vestir. E se encerra só vocês dois dentro de casa. Porque o fracasso da tentação nessa área é resultado da distância da mulher dentro de casa. É quando estão longe. Dormem na mesma cama, almoçam em roda da mesma mesa, sentam na mesma forma, mas estão longe um do outro. Pessoas diferentes têm tentações diferentes. O que nós vamos precisar tirar da nossa vida pode não fazer diferença nenhuma na vida de outra pessoa, mas para nós faz uma grande diferença. Então nós precisamos saber o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Porque para uns a minha fraqueza não é fraqueza para aquela pessoa. Assim a pessoa que foi liberta do álcool ou da droga. Tem pessoas que por mais que ele tenha anos de fé, ele não pode estar perto de alguém que bebe. Ele não pode evangelizar alguém que usa droga. Porque aquilo ali é a fraqueza dele. É como se ele estivesse provocando sua própria fraqueza. Então isso é muito... É provocar sua própria vulnerabilidade. Por último, resistir à tentação. Nenhum cristão é perfeito a ponto de vencer a tentação sem resisti-la. Nenhum cristão é tão forte a ponto de resistir à tentação e vencê-la. De vencer a tentação sem resistir. É preciso resistir. Porque às vezes vai cair em tentação e pecar. Por vezes vai cair em tentação e pecar. Mas é preciso que quando caiu, há um ditado que diz que passarinho que cai no alçapão e o caçador o liberta, se ele voltar é porque ele quer ficar preso. Então a pessoa tem que aprender que quando caiu uma vez naquela área ali, se ausenta, se afasta, se redimiu, se distancia. Não vá brincar com fogo para não se queimar. Uma certa vez eu fui tomar um banho no rio Taquari, esse rio que cruza aqui em Lajeado, mas eu morava em Arroio do Meio. Eu fui até a ilha. Era fácil de ir até a ilha, estava baixinho o rio. E eu olhava da ilha para o outro lado, que chegava mais ou menos na cidade de Colinas ali. Eu disse, eu vou atravessar para o outro lado. E eu nadei a favor da correnteza, descendo a favor para chegar no outro lado. Só que no meio tinha um buraco. E aquele buraco ali, aquela água fazia assim e não deixava eu nadar. E eu estava cansado já. Foi a vez que eu senti que eu ia morrer, afogado. E Deus me ajudou a sair dali. Então hoje eu tenho medo de água. Para que eu vou entrar de novo e brincar de novo se eu já sei que é perigoso? Assim, a pessoa que levou um choque uma vez, da forma que ele levou o choque, ele vai se cuidar para não levar mais. Assim, a pessoa que está andando de carro em alta velocidade e
alguém faz uma ultrapassagem perigosa, ou ele vai fazer uma ultrapassagem perigosa e quase não vence fazer a ultrapassagem e quase causa uma tragédia. Não tenta mais fazer isso. A pessoa que caiu uma vez num pardal eletrônico, uma lombada eletrônica, ali ele já tem que saber que ele tem uma lombada eletrônica, não pisa, não acelera. O que nós precisamos levar em consideração aqui é que, por mais que nós sejamos tentados e tenha a possibilidade de cair, e se cair, não podemos guardar esta fraqueza, este pecado cometido, como se o tempo irá apagar. Tempo não apaga pecado. Pecado esquecido não é pecado perdoado. Então não vá pensar que porque você esqueceu daquela vez, Deus esqueceu. Deus não esquece. Deus só arranca da página da nossa história quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Aí Deus nunca mais lembra. Miqueias 10:7, 10:9. A Bíblia diz que Deus é benigno e misericórdia, a ponto de lançar no mar do esquecimento nossos pecados e deles não lembrar mais. Deles não lembrar mais. A sociedade vai lembrar. Ontem eu conversava com um moço, a gente foi almoçar com ele, e ele me disse para mim, as pessoas olham muito para o meu passado. Eu disse, eu vou te contar o segredo, como é que tu vai vencer isso aí. Começa a investir na produção de frutos, testemunhos, exemplo, boa conduta, boa reputação. Aí fiz uma comparação para ele. Se você passar num terreno e tiver um pé de laranja, você sempre vai dizer, olha, ali um pé de laranja. Que uns dias vai ter laranja naquele pé, você vai dizer, ali um pé, ali tem 5 laranjas. Aí no outro ano você passa, ele tem um pouco mais de laranja. Nossa, olha só como tem mais laranja. Vai chegar um tempo que está tão carregado de laranja, você vai dizer, quanta laranja, mas você não fala mais no pé. Você não fala mais na árvore, porque é muito fruto. Então, quanto mais frutos de arrependimento nós dermos, menos vão olhar para o nosso passado. Há de chegar um tempo que isso se esquece. Eu tenho um passado. 30 anos atrás, eu tenho um passado. Mas na cidade que eu tive um passado, ou que ficou um passado, hoje eu sou muito procurado para conversar. Eu e minha esposa que trabalhamos com orientação familiar, Deus nos deu essa graça de vivermos um bom exemplo de família, temos criado nossos filhos. Nunca precisou nós pensarmos em separação, ao contrário de outros que se separam, pega outra mulher, se separa, pega outra, se separa. Deus tem nos dado graça. Deus tem nos auxiliado com a sua infinita misericórdia, de nós poder viver a nossa vida balizada naquilo que é, nos princípios sagrados. Então hoje a gente trabalha com isso. E Veracruz é uma cidade onde a gente muito faz isso. Muitas pessoas me conhecem, conhecem a minha história, conhecem o nosso testemunho, conhecem a nossa vida. Agora Colinas também, Lajeado também, Arroio do Meio também, a gente tem muita. A gente casou muitos namorados. A gente é padrinho de muitos casamentos.
E quantos que estavam só juntados e aprenderam, entenderam que eles não se amavam, mas viviam se gostando, e aprenderam a se amar e casaram e vivem bem. Então isso é o gostoso de tudo. Há uma grande diferença entre gostar, amar e se apaixonar. Outro dia eu falo sobre isso. Gostar, amar e se apaixonar. Não viva sobre a paixão que você vai se dar mal. Não vive gostando que você vai se dar mal. Viva amando. Amando. A paixão é cega. A paixão, ela não deixa você enxergar aquilo que só dentro do casamento você vai ver. E aí quando está lá dentro do casamento, se eu soubesse era assim, eu não tinha casado. Mas tu sabia, não sabia. Mas por que tu não cuidou? Porque tu nunca me escondeu, tu nunca mostrou, tu sempre escondeu. Agora quando é amor, a pessoa faz uma autoavaliação antes de casar. Avalia muito bem. E percebe que naquela pessoa existe coisas boas. O bom de uma pessoa está dentro, não está por lá de fora. Eu conheço uma mulher que é casada com um anão e além de ser anão não caminha, ela carrega nos braços. Conheço outro casal em que a mulher é cega e o homem a conduz. Quem ama não olha para as fraquezas, olha para as qualidades. Quem se apaixona vive os momentos bons, mas sofre por causa das fraquezas. Quem gosta se apega só naquilo que ouve e não naquilo que é real. Quem ama suporta qualquer tempestade do lado da pessoa amada. Qualquer temporal. Quem ama sempre será respeitada, se a ama. Porque se ama, vai preencher os vazios, os espaços que existem na pessoa amada, para que aquela pessoa nunca sinta necessidade de procurar fora o que lhe falta. Isso é amar. Claro que existe aquele que, eu sempre digo que toda ação gera uma reação. Existe a pessoa que tem aquele lado que nós chamamos de sem vergonha, né? Sem vergonha, existe isso. Mas é preciso avaliar muito bem, certo? Então Deus, ele nos proporciona o perdão dos nossos pecados, que são consequência das nossas tentações. Nunca esqueça que as pessoas sempre vão olhar para aquilo que nós fizemos de errado. Só que no momento que nós vivermos o verdadeiro arrependimento e vivermos aquilo que de fato é correto, investir naquilo que de fato é correto, elas não vão esquecer do nosso passado, mas elas vão fazer força para não falar sobre o seu passado, porque vale é o seu presente. Vencer a tentação pode levar um tempo de esforço, um tempo de sacrifício. E não é fácil vencer uma tentação. Não é fácil. Por isso que é melhor evitar a tentação. Evite a tentação. Não é fácil vencê-la. Como disse eu no começo do assunto. O inimigo não bota para perder. Se ele perdeu é porque você estava preparado.
Mas ele não pensou que ia perder. E nunca esqueça que por mais que ele perdeu, ele vai voltar. Ele vai voltar. Nem sempre é fácil, mas Deus nos recompensa. Deus nos recompensa. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, para terminar, o apóstolo Paulo dá-nos um segredo muito lindo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Para encerrar, o segredo para vencer a tentação. Tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós estudamos desde sexta. Primeiro passo, ter a palavra de Deus como nossa companhia diária. Segundo, ter uma vida de comunicação com Deus através da oração. Quando eu falo de oração, eu não falo de conversar. É diálogo e ação. Terceiro, resistir. Quarto, fugir. Quinto, ser radical. E o sexto, não desistir. Não desistir, não desista. Não desista de vencer. Não desista de lutar. Não desista de insistir. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: resisti ao mal e sede sujeitos a Deus, e você vencerá sempre. Quando vejo Jesus falando isso através do apóstolo Tiago, eu gosto muito de fazer a comparação de um refém na mão de um sequestrador. Um refém, quando o sequestrador toma posse dele, ele se vê na obrigação, por mais que ele se coloca à disposição de fazer, mas ele está fazendo por obrigação aquilo que os sequestradores pedem, para que ele então não seja assassinado, para que ele não morra. Ele não quer perder a vida. Ele chega, se possível, ele pergunta para o sequestrador: o que eu é para fazer? O que eu é para fazer? Ele vai fazer tudo porque ele não quer correr o risco de morrer. Mas ele está fazendo tudo para não morrer, obrigado. Por medo. Diferentemente do que eu me sujeitar a Deus, é eu fazer tudo a Deus, não por medo, mas por prazer. Porque Ele me deu vida. A vida eu já ganhei. Ele não vai me tirar. É muito diferente. Eu quero abençoar a tua vida, você que hoje, nessa segunda-feira, está aí. Eu quero abençoar você. Vamos ver quem é que esteve aqui assistindo a live para nós podermos orar por você. O Lãozinho, meu primo, lá de Veracruz. A Cacilda da Silva, agora eu sei quem é você, Cacilda. Uma grande amiga minha. Conheci há muitos anos atrás. Tentei ajudar acho que foi um neto dela. A Lore Ribeiro, minha prima. A Marlene Costa Vaz, a Marlene lá do Lagoão. O Evandro Luiz Luft, meu grande amigo, que bom que você está aí, querido. Um abração para você. Esse é um amigo que Deus me deu aí. A gente já foi várias vezes na casa deles.
Orei, estou orando muito pela sua mãezinha. O Cláudio Luiz Mosch, aqui de Lajeado, Deus abençoe. Cláudio Costa, quem é Cláudio Costa? É de Cláudio, não? Cláudio Costa, depois eu vou ver quem é você, Cláudio. Deus abençoe você, viu? José Clair da Silva, tio Clair. A Luciane dos Santos, também não conheço. Deus abençoe. Sandro Schipper, de Veracruz, meu amigo de infância. Isanete, minha esposa. Gilmar Osório da Silva, Arroio do Meio. O Nabor Maria da Silva, Colinas. Isabelle de Almeida Vaz, minha filha espiritual. O tio Carlo, lá de Colina de Alagoão. A Genice Martini Vend, lá de Santa Clara. Alessandra Maciel, de Porto Alegre. São esses aí. Vê se tem alguém aqui. Adriano Schlittler, meu amigo lá de Veracruz, colega de aula, né? Era esses aí. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero orar por você. Amanhã nós estaremos aqui dando sequência. Vamos ver se terminamos esse assunto até quarta-feira. E depois nós vamos começar outro assunto. Quero abençoar a sua vida. Põe a mão no seu coração, aonde você estiver. Dê a mão para o seu esposo, para a sua esposa. Você que é casado, você que é casada, vocês que não são casados, mas vivem juntos, procurem cada dia mais se aproximar e usufruir um do outro. Isso é muito salutar. Querido Pai, diante da tua sublime e bendita presença, digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Como teu servo, ministro do Evangelho, eu estou intercedendo por esse irmão, por esta irmã, por esse amigo, por esta amiga, declarando sobre ele teu braço forte, guardando e o conduzindo por caminhos de paz, dando vitória, dando força, dando ânimo e dando coragem, o tornando vencedor para sempre. Eu abençoo o seu lar, o marido, a mulher, os filhos. Nunca falte o pão na mesa, nunca falte a tua proteção. Cuida, guia por caminhos de paz, de alegrias e de conquista. Protege, fortalece, capacita e encoraja para que se tornem cada dia mais vencedores. Eu abençoo e declaro os teus filhos prósperos, abundantes, conquistadores, vitoriosos, corajosos, valentes e persistentes e perseverantes. Glorifica o teu nome. Assim eu declaro cada um abençoado, dando uma noite de paz, cansado do corpo físico, amanhecer com vida e com alegria. E assim nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Um abraço muito forte. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. O Robson Freze e a Thaís Pape acabaram entrando agora. Essa live ela sai fora do ar, tá? Eu não fui mais comunicado pelo Facebook, mas provavelmente eu tenho mais uns 15 dias aí que as lives vão ficar saindo fora do ar, elas terminam, mas depois elas vão ficar salvas. Então você teve aí a oportunidade de aprender. Eu vou ficar com ela salva para mim, eu tenho ela salva, tá? Porque automaticamente meu celular salva a live. Então se você quer ela, eu posso dar um jeito de encaminhá-la para você
poder aprender. Tá bom? Não esqueça, amanhã, 9 horas novamente. Todos os dias às 9 horas, nós estamos aqui falando com você. Eu quero aproveitar esse momento aqui e agradecer de todo o meu coração, aqui em público, a Thaís e o Robson, que me deram uma mão muito abençoada esse final de semana. Me trouxeram uma encomenda, através deles a encomenda chegou em mim. Através deles veio até Santa Cruz. Então Deus abençoe muito a Thaís e o Robson e os retribua, viu? Se precisarem alguma coisa de mim, tiver no meu alcance, pode me ligar, tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Às 9 horas estaremos aqui, ok? Um abraço.